Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Boa noite, graça e paz a todos. Quem estiver ainda atrás, se quiser vir um pouquinho mais para frente, fica melhor para o pregador, né? Amém? Mas fique à vontade, você está na casa do Pai, é sua também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos falando do nome de Jesus. Eu falei semana passada da importância de conhecê-lo, como é importante nós conhecermos o nosso Senhor, nós termos intimidade com o Senhor, não é isso? Comecei falando sobre isso, terminei falando sobre isso. Falei que não existe um verdadeiro relacionamento com Deus sem compromisso, né? Então é importante o nosso dia a dia com o Senhor, não só dentro da casa do Pai, mas lá na sua casa, que deve ser a casa dele também, amém? Então o nosso relacionamento com o Senhor fora daqui do templo é importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dando continuidade, seguimento, hoje nós vamos falar sobre frutificar no nome de Jesus. Amém? Você já chegou? Amém. Irmãos, depois de um louvor desse, não dá mais para ficar meio gelado, não. A gente já está fervendo. Aleluia. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós não vamos ler ainda, mas já deixa aberto aí. 1 Coríntios, capítulo 1 mesmo. E eu já vou com você. Tem um irmão nosso, Stanley Jones, ele disse assim: Jesus não veio apenas para revelar o caráter de Deus. Ele veio para tornar possível sermos recriados à semelhança desse caráter. Amém? Então, eu e você, é possível nós nos parecermos cada dia mais com o nosso Senhor. Amém, irmãos? E ele diz assim também: Ele veio para nos redimir do que somos, para nos refazer à semelhança do que Ele é. Ele não é apenas um mestre e um praticante. Ele é o nosso remidor. Não, você não entendeu. Você estava um lamaçal de pecados, indo para o inferno, e Ele veio te resgatar deste lugar, para te colocar junto do Pai, para te colocar em um reino eterno. Te tirou da condenação para a vida. Irmãos, esse glória a Deus aí, irmão, não passou nem desse teto aqui. A gente precisa trazer à memória aquilo que a gente já sabe, porque nós já sabemos essas verdades, e elas não podem se tornar comum, porque é extraordinário, irmãos. É algo extraordinário nas nossas vidas o que Jesus fez. E sabe, Ele fez de uma vez por todas. Se não fosse o Senhor, irmãos, nós estaríamos condenados. Mas Ele nos salvou. Ele veio para te dar a oportunidade de viver uma vida totalmente diferenciada do que você estava vivenciando, e eu também. E nos fazer viver a eternidade com o Pai. Amém. Então, valorize. Sabe, quando você dê glória mesmo a Ele, com honra, com gratidão no seu coração. Não tenha só como, glória a Deus, amém, aleluia. Ei, você não, você é crente. Amém? Você tem consciência do que Ele fez por você. Todos os dias você tem sido salvo de coisas da qual você e eu temos vivenciados, que você diz: Senhor, obrigado. Então, irmãos, não fique calado, dê glória a Ele mesmo. Sempre, em qualquer lugar, em todo tempo. Porque Ele é digno. Você não está dizendo para homens, você não está dizendo porque é um chavão, uma palavra que é legal. Não, irmãos. Você está dando honra e glória àquele que é digno disso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. No que se refere à nossa salvação, nós devemos reconhecer que foi Deus que iniciou tudo. Às vezes nós perguntamos para a pessoa: você quer aceitar Jesus? Mas foi Jesus que nos aceitou. Foi Ele que nos achou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos redimiu, e foi Ele que decidiu fazer isso. E Ele fez independente da nossa decisão. Nós decidimos depois, pelo que Ele já tinha feito. Na verdade, Ele já salvou o mundo. O mundo decide depois vir para Ele, mas Jesus já fez, independente deles rejeitarem. Então, isso é um verdadeiro amor. Te amou e me amou, mesmo quando nós não o amávamos, quando nós não retribuíamos. Ao contrário, às vezes fazíamos coisas com consciência mesmo que aquilo feria os princípios do Senhor. Não nos importávamos, mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele se dedicou por mim e por você. Então, foi Deus quem decidiu tudo primeiro.
Nós não buscamos a Ele, mas Ele nos buscou. Ele nos amou. Quando nós estávamos no pecado, Ele decidiu nos salvar. Ele nos salvou primeiro. O ato de amor primeiro foi do Pai. Foi Ele que fez o primeiro ato. Eu queria que você abrisse aí, não foi? 1 Coríntios, agora você vai ver no versículo 9 dizendo assim. Conhecemos bem o 10, né? Vamos ler os 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor nos chamou. Chamou a mim e a você. Amém? E como a palavra é linda, né? Fiel é Deus. Ele já começa dizendo, ei, Deus é fiel. Ele fez primeiro. Mas Ele te chamou primeiro para uma comunhão. Por isso que eu comecei falando do nome de Jesus, primeiro a respeito da importância dessa comunhão. Porque não tem como você usar o nome se você não tiver comunhão. O mundo fala do nome de Jesus. Tem gente lá até que está repreendendo o nome de Jesus. Mas, ei, irmãos, precisa ter comunhão para usar esse nome. Intimidade. Então, o Senhor nos chamou para essa comunhão. Antes de enviar os 12, primeiro Jesus chamou eles para perto. Depois, perto de Jesus, Jesus envia eles. Então, primeiro não é o nosso serviço. Primeiro é o nosso coração. Depois, o nosso serviço. Por isso, a importância de nós sempre estarmos dosando ou medindo, observando a nós mesmos, se nós estamos vindo ou fazendo coisas por causa do nosso compromisso, porque estou na escala, porque alguém me chamou, alguém me pediu, então eu tenho que fazer, ou porque, de fato, eu entendi o meu relacionamento com Ele. Então, a gente precisa sempre estar avaliando isso. Acho que eu estou fazendo só porque alguém me pediu, porque eu estou na escala. E todo mundo passa por isso, irmão. Não pense que todo dia você vem porque o seu coração está totalmente envolvido. Não, tem dia que você vai vir porque você está na escala, eu também. Mas, sabe, a gente se alinha. Opa, eu não posso ficar nisso. Eu preciso saber e eu preciso fazer, porque Ele me amou primeiro. E por causa disso, eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu desejo esse relacionamento. Amém? E faço a minha parte, né? Tá bom? E você a sua também. Então, João 15, vamos lá. O pastor falou esse texto na terça-feira. Evangelho de João, capítulo 15. 5, versículo 5. Diz assim, 15:5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe vos será concedido. Você viu quantas vezes está escrito permanecer? Permanecer. Por quê? Porque só dá fruto aquele que está permanecendo nele. A gente vai falar hoje sobre frutificar no nome. Então, esse relacionamento com o Senhor, essa permanência de estar constantemente em comunhão com o Pai, nós vamos poder dar frutos viçosos, permanentes, abundantes. Porque todos os frutos que eu e você damos, e quando são frutos bons, porque também podemos dar uns frutos que não agradam ao Senhor, quando esses frutos são frutos porque estamos nele, irmãos, a honra e a glória dele. Então, é importante eu e você dar fruto. Por isso, você não pode guardar o seu chamado. Porque o seu fruto, no seu chamado, vai trazer honra e glória a Jesus. Você vai glorificar o nome dele, com palavras e com ações. Aleluia. Mas sem ele, nada podemos fazer. Então, vamos estar mais unidos a ele, amém? Quanto mais estudamos sobre Jesus, mais sabemos quem somos e mais conhecemos o nosso propósito. As pessoas estão tão perdidas, porque elas não têm intimidade com o Senhor. Então, por falta de intimidade, se perde a identidade, se perde o propósito e fica todo mundo perdido. Mas se ele já nos achou, já nos chamou e quer essa comunhão, irmãos, fica fácil. É só continuar caminhando com ele. Você vai descobrir o seu chamado, você vai frutificar
e você vai ter a alegria de servi-lo. Amém? Porque quando nós estamos caminhando com o Senhor, irmãos, há uma alegria constante. Não quer dizer que não tenha desafios, mas há uma alegria da qual, independente do que se passa lá fora, há uma alegria aqui dentro de continuar, de perseverar, de avançar, de prosseguir. Aí nós cantamos como nós cantamos hoje. Nada me para, porque a minha motivação não é por fora, é por dentro. Porque essa alegria nos move por dentro. Então, independente do que está fora, essa alegria vai estar te movendo por dentro. E não vai deixar você parar e nem desistir. Às vezes podemos dar até uma reduzida na marcha, mas parar jamais. Amém? Aleluia. No Novo Testamento, nós vemos muitas frases, como, você vai ver vários livros do Ken explicando sobre isso. Nele, em quem, por intermédio. Você já deve ter lido, né? Quem é aqui do ministério sabe. Lemos muitos livros, sempre tem lá, dentro dos livros, mostrando mais fácil para nós, mas está na Bíblia. Nele, quem, no amado. Está falando da nossa comunhão com Ele. Está falando dele em nós e nós nele. Amém? Então, você vai ver muito esses textos aí. Isso fala da nossa união com Cristo e a nossa posição e o lugar legal na família de Deus. Todos esses textos você vai ver que você tem o direito de frutificar. Você pode usar o nome de Jesus. Por quê? Porque nós fazemos parte da família. Só pode, por exemplo, eu e meu esposo, nós temos contas juntas. Então, eu posso assinar um cheque ou um cartão e ele também, porque nós temos o mesmo nome. Somos da mesma família. Amém? Os meus filhos, a mesma coisa. Mas eu não posso ir lá no banco e querer resgatar os milhões de Michele. Porque é dela e da família dela. Perdeu a oportunidade de pegar a sua parte, irmão. Né? O seu filho tem que ser o primeiro ali. Ó. Então, irmãos, você está na família de Deus, você pode usar o nome. Você tem acesso ao nome. É que talvez você não conheça os benefícios desse nome. Por isso você deve estar tímido ainda. Mas a gente vai chegar lá, amém? Glória a Deus. Se estamos nele, nós podemos usar o seu nome. E aí eu me lembrei, enquanto estava estudando, que quando eu trabalhei em escola por um tempo. Então, vinha pessoas buscar o histórico escolar. E aqui todo mundo estudou, todo mundo em algum momento da vida precisou de um histórico escolar. E geralmente é assim. Eu passei no concurso, deu tantos dias, mas amanhã, último dia, você vai correr para buscar o histórico escolar, não é assim? Pois é, eu estava lá. Era eu que te atendia lá, não necessariamente você, mas alguém chegava lá e, não, porque eu preciso levar hoje até as 5 da tarde. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, me mostra o documento. O histórico é seu? Primeiro tem que saber se é da pessoa, se é do filho, se é, né? E a pessoa dizia se era dela ou se era de outro. Então, se era dela, eu dizia, me empresta seu documento. E aí eu tinha que procurar e achava lá, tinha que bater os nomes, certo? Se ela estava buscando do filho, então eu tinha que procurar lá se estava o nome da mãe no documento e no histórico. Se era a mesma pessoa, se era a mesma mãe, né? Se não era um amigo, era um vizinho, eu tinha que pedir o documento e aí não vai estar o mesmo nome. Mas aí teria que ter uma autorização, alguma coisa dizendo que aquela pessoa estava permitida pegar aquele documento. Nessa autorização, geralmente pedia-se também o documento do responsável. Então, eu tinha que achar, dentro de toda essa documentação, o nome que tinha o mesmo sobrenome daquela criança da qual a pessoa estava pedindo o documento. Está dando para entender? Então, se um vizinho vai lá, eu falo, qual é o seu documento? É vizinho, não vai ter. Você tem uma declaração, você tem o RG do pai dessa criança. Quando não tinha, às vezes, o mesmo nome, ou por algum motivo, ia lá para a genealogia. Qual é o avô? Ou a avó? Para poder, pelo menos, saber se realmente... É um documento que, para você, parece simples. Mas não dá tanta confusão se der um documento desse para uma pessoa errada. Então, você tem que olhar a genealogia, você tem que olhar se aquela pessoa está autorizada. Ei, Jesus te autorizou, Ele deixou você usar o nome, você tem autoridade legal, as turas. Então, a gente tinha que fazer toda essa pesquisa. Jesus já fez tudo isso por mim e por você. Ele te deu acesso. Amém? Você vai ver textos falando sobre isso. Jesus te legalizando a usar. Em 2 Coríntios, abre aí. Segunda Coríntios, capítulo 5. Se quiser colocar na tela para ficar mais rápido.
5, versículo 19. Diz assim. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Jesus te confiou uma mensagem que você precisa usar o nome dele. Você vai falar da pessoa dele. Portanto, somos embaixadores, representantes dele. Representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amém? Então, você tem legalidade, autoridade para usar o nome. Mas, sabe, o inimigo vai te trazer lembranças, condenações, passado, para que você pense assim, não, eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. Vai tentar te dizer que você não faz parte da família. Você precisa estar renovando a sua mente com a palavra. Você precisa estar sempre com a palavra na sua boca e no seu coração. A palavra da fé que pregamos, você precisa e eu sempre estar trazendo a memória. Você precisa e eu sempre estar aos pés do Senhor em comunhão, porque essa comunhão traz firmeza. Não em mim e você, nele, dentro de mim e de você, através de mim e de você. Então é importante sabermos que nós podemos usar o nome por causa dos feitos de Cristo, por tudo que ele conquistou. Não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos. Não foi nós que morremos na cruz, não fomos nós que demos o primeiro passo, não, foi tudo ele. Então, por causa do que ele fez, nós podemos agora usar o nome dele e fazer. Porque ele diz que nós somos os representantes. Para você representar uma outra nação ou um outro, acho interessante quando você vai trabalhar tem um nome certo, mas é tipo uma garota propaganda, um expositor. Geralmente usa o chapéu com o nome da empresa, a blusa da empresa, a calça da empresa, sapato, pulseira, se tem pulseira. Tudo da empresa, não é assim? A pessoa chega lá, você já sabe que ela é o representante de tal empresa. A minha amiga ali está de Nike, que ela trabalhou lá, né? Pois é, mas assim, você representa vários. Quando você chega num lugar, você está representando o próprio Senhor. Talvez você não esteja vendo na sua roupa Jesus, na sua calça. Ei, mas sabe que o inimigo olha para você e vê ali, ó, o sangue do Cordeiro? Sabe que ele olha para você, ele sabe a marca de Cristo? Sabe que os demônios reconhecem quem tem aliança e quem não tem? E quem está em comunhão nessa aliança? Talvez por a gente não ver isso no espelho, a gente esquece. Mas ele não. Ele olha para você, ele sabe, eita, esse aí tem a marca. Esse tem dono. Esse tem uma aliança. Agora eu e você precisamos saber. Ei, eu tenho uma aliança. Ei, eu tenho um nome. Vai vir, diabo. Amém? Aleluia. Vamos lá, eu já li 1 Coríntios, vamos lá, passa um pouquinho aí, vamos para Romanos 8. Romanos 8, 17. Diz assim. Vou voltar aqui. Se somos filhos, amém? Todo mundo filho aqui? Nasceu de novo? Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para também participarmos da sua glória. Ei, irmãos, somos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. Jesus, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele comanda, nós obedecemos, ele dá as direções e nós damos os passos e, sabe, vai dar fruto. Você e eu vamos produzir frutos por onde passarmos e a honra e a glória dele. Mas você e eu precisamos produzir esses frutos, irmãos. Você precisa dar fruto. Está no seu DNA se você está nele. E deixa eu te explicar, nenhuma árvore come do seu fruto. Todo fruto é para alguém, é para o outro.
Então, quando você não está dando fruto, você está sendo egoísta, porque alguém está ficando com fome. A pessoa árvore dizer, não vou dar fruto esse ano. E está lá no seu quintal, e você lá querendo comer lá do fruto que você plantou, adubou, semeou, podou, e a árvore dizendo, não vou. Mas sabe, quando ela começa a dar fruto, eita, a gente se lambuza e até dá para os outros, né? Manda, leva, porque eu não aguento mais de tanta fruta. E aí outras pessoas são abençoadas e outras pessoas abençoadas. E às vezes os nossos frutos chegam em lugares da qual a gente nem imaginou. Nossa, fulano tomou suco do fruto da planta de fulano. Quantas vezes pessoas aqui vão para o Nordeste quando traz um monte de fruta lá? E nós aqui de São Paulo, felizes da vida. Eu estou falando de coisas naturais para você entender as espirituais, irmãos. Quando você está dando fruto. Não só os que estão na sua casa estão comendo desse fruto. Mas aqueles que estão perto, aqueles que vão ouvir falar do seu testemunho. Como nós vemos aqui na Bíblia. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas na Bíblia que abençoam as nossas vidas? Ou quem nunca foi abençoado pela mulher do fluxo de sangue, pelo testemunho dela, por outros textos aqui, da qual o Senhor usa para tratar nas nossas vidas. É importante frutificar. E você pode dar esse fruto no nome dele. Amém? 2 Coríntios 6. Coloca para mim. 2 Coríntios 6, 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu de unidade. Ei, olha lá. Somos templo. Ele habita dentro de mim e de você. Ele diz, habitarei e andarei no meio deles. Então, aonde você vai, Jesus está lá. Nós precisamos desenvolver essa consciência da presença. Quando nós fica, nossa, irmão, como fica mais fácil, como as coisas fluem, como o diabo te atenta menos, porque ele sabe que você sabe. Então, essa consciência de unidade, que onde eu vou, o Senhor está. Quando eu falo no nome dele, as coisas vão acontecer por causa que ele faz acontecer. João 15:5, como nós lemos, sem ele não podemos fazer nada, mas com ele, a Bíblia nos ensina que nós podemos fazer as mesmas coisas e ainda maiores. Se nós fizermos as mesmas coisas que Jesus fez, já, nossa, já estamos felizes, né? Agora, o que Jesus fez? Talvez você pense assim, tá, eu posso fazer a mesma coisa que Jesus, mas o que Jesus fez? Atos 10:38. Você pode colocar na tela, por favor? Tem muitas coisas que Jesus fez. Inclusive, a Bíblia mesmo fala que não dava para escrever tudo, porque não caberia em livros. Mas eu quero pegar esse versículo. Sabendo também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda a parte fazendo... Então, o que Jesus fez? Fez o bem. O que eu e você devemos fazer? O bem. Curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. Irmãos, esse mesmo texto é verdade para nós também. Assim como o Senhor ungiu a nós, sua igreja, o seu povo, né, com o Espírito Santo e com poder, nós podemos fazer como Jesus, fazer o bem, andar por toda parte, curando pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Por quê? Porque ele decidiu fazer morada. Você acabou de ler um texto falando que você é templo do Espírito. Então, você é morada dele. Então, ele está dentro de mim e de você, estamos nele. Aleluia. João 14, por favor. Que precisamos exercer aquilo que nós fomos chamados. 14, versículo 12. Abre aí, mas eu vou ler um pouquinho antes. Nós precisamos agir no nome de Jesus, amém? Tomar posse e fazer o bem como ele fez. 14, versículo 12, diz assim. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você leu o finalzinho, principalmente, o texto todo, mas ele diz: farei o que vocês pedirem no meu nome. Você está unido com Ele, você está com a consciência da presença, sabendo que é Ele em nós. E Ele diz: ei, o que você pedir, Ele vai te dar. Por quê? Porque vai trazer honra e glória ao Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e da sua. Então, para dar frutos. Você e eu nascemos para frutificar mesmo para Ele. Então, você vai frutificar, honrando Ele, dando glória a Ele, usando o nome dEle. Amém? Aleluia. Nós estamos lendo o livro de Marcos, não é isso? E lá você vai ver Jesus atuando, assim, rapidamente, em diversas áreas. Você vai ver Jesus curando, né? Jesus libertando pessoas. Quantas coisas acontecendo no livro de Marcos. E aí você pode ver que você também pode agir da mesma forma. Você pode ir lá e expulsar demônios, se for aparecer essa oportunidade. Você pode impor as mãos e curar enfermos. Você pode fazer Jesus, e as coisas, circunstâncias vão ter que mudar na minha vida, na sua vida. Não é só na nossa vida, na vida de pessoas também. Assim como Jesus estava fazendo. Por isso que eu pedi para nós lermos esse mês o livro de Marcos, porque você vai ver Jesus ali constante, e você vai se identificar e dizer: Senhor, se você disse que eu posso fazer, eu posso. Se o Senhor deu esses frutos, libertando pessoas, eu também vou fazer. Para que nos encorajasse, para que nós tivéssemos na nossa memória esses feitos do Senhor. E desejássemos, irmãos, fazer isso. Você não precisa sair por aí caçando, não. Pode deixar. Jesus vai te mostrar o lugar, aonde você vai, o que você tem que fazer. Você só precisa estar sensível, obediente, crendo no nome, na pessoa. É só. Porque Ele vai conduzir eu e você. Amém? Aleluia. Jesus nos deu as condições adequadas para frutificar. Tudo que eu e você precisamos, Ele já colocou dentro de mim e de você. Todo o equipamento, fique tranquilo, você não precisa procurar fora. O Espírito Santo está aqui dentro. E Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai mostrar o que é para ser feito, se é para impor as mãos, se é para expulsar, se é para dar um abraço, se é para dar uma exortação, consolo. Então, tudo que eu e você precisa está dentro. Só trazer. Amém? Como você faz isso? Em comunhão, em oração em línguas, em leitura da palavra de Deus, da sua Bíblia. Amém. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade. Para quem Jesus está dizendo isso? Para a igreja. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Você é a igreja do Senhor, irmãos? Amém. Você já sabe o que é. Então Jesus está dizendo: ei, eu dei autoridade e poder para vocês usarem o meu nome. Você pode fazer isso no meu nome. Você está me representando aí. Me representa bem. O nome pertence à igreja. É a você que pertence esse nome, não é lá fora, não é ao mundo, não é as pessoas que não têm aliança, é a você que tem aliança, a mim que tem aliança. Pertence a nós. Você pode usar. Agora saiba usar, não fique brincando. Eu ainda vou falar sobre isso na próxima aula. Em Mateus 28. Eu vou abrir porque eu quero. Mateus 28, versículo 18. Você sabe que quando eu vou ministrar, eu gosto de ler bastante, né? Vários textos. Então, você vai abrir textos aí, irmãos. Mateus 28. Eu passei aqui. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Ele disse, ei, você pode ir no meu nome. Você pode falar no meu nome. Você pode desfazer as obras do diabo no meu nome. Eu estou autorizando isso. E ele disse isso para a igreja. Ele disse para nós, irmãos, deixa eu te dizer, você não vai usar o nome de Jesus nas coisas facinhas da sua vida, não. Você já tem um arroz e feijão na panela, você vai usar o nome de Jesus para ter arroz e feijão na panela? Você já está com saúde de vida, você vai usar o nome de Jesus para... haja saúde, você já está com saúde? Mas deixa eu te dizer, nos momentos mais difíceis, você vai usar o nome de Jesus. Você vai usar sempre, porque você vai dar graças sempre a Ele. Mas você não vai usar só nos momentos bons, você vai usar no momento difícil, e no momento difícil, às vezes, a gente esquece. Quer correr para todo mundo, gente, mas o nome certo, que é o nome de Jesus, às vezes a gente esquece. É no momento de pressão que você vai se levantar nessa ousadia, nessa intrepidez que a palavra te ensina. Você não vai precisar chamar o seu pastor, ou o seu amigo, ou aquele que ora demais, ou o ministro renomado. Você vai se levantar e dizer, em nome de Jesus, eu paro essa circunstância agora. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina sobre mim ou sobre quem é que você precisa. Eu acho que eu já falei isso um tempo atrás. Uma época eu morava em um prédio e, de vez em quando, tinha uma confusão lá para os andares acima. Eu não sei que apartamento que era, mas eu estava lá no meu apartamento, no primeiro andar. E lá do meu apartamento, em nome de Jesus, pare essa bagunça agora. Não dava 2 minutos, irmãos, a gente não via mais nada no prédio. Você precisa exercer a sua autoridade. Quando estava tudo calmo, estava tudo calmo. Mas quando tem bagunça, situações se levantando, e às vezes não vai ser dentro da sua casa, mas é perto de você. Ei, você pode exercer autoridade. Você não pode exercer autoridade sobre a decisão do outro, porque é decisão própria. Mas no ambiente que você está, se você está naquele ambiente, você pode paralisar as obras do diabo. Então, não fique calado diante de situações que estão se levantando na sua casa, na sua rua, no seu prédio, no seu trabalho. Tem coisas que estão se levantando ali, irmãos, é só para te afrontar mesmo. E aí a gente fica calado. E a gente vai falar para fulano, para Beltrano. Murmura, resmunga, mas não clama o nome. Não exerce a autoridade que tem. Não coloca o diabo para correr daquele lugar. Dizendo, aqui não, eu trabalho aqui. Aqui ninguém vai se suicidar porque eu moro aqui. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas sabe, Deus te colocou em algum lugar na terra. Tem uns que estão nos hospitais, irmãos, para estar lá cuidando de vidas. Tem uns que estão na rua, está lá para cuidar de vidas. Onde você está, Deus te colocou lá para você exercer a autoridade no nome dele. Para você colocar em ordem aquilo que está um caos. Mas às vezes a gente está no lugar e esquece dessas verdades. E esquece, né, que lá a gente é crente também. Não mudou, não é só dentro da igreja. Lá você é o representante de Cristo. Lá as pessoas vão olhar ou vão ouvir você falar no nome de Jesus e elas vão dizer, tem um crente aqui. E quando ela surgir qualquer situaçãozinha na vida dela, ela sabe para quem ela vai pedir ajuda. Eu vou lá pedir para aquele crente lá, que eu sei que ele crê. Ele vai vir até você, porque ele sabe que você sabe a autoridade que você tem ou a quem você pertence. Amém? Glória a Deus. Jesus nos autorizou a usar o nome e o que há nele. Espiritualmente falando, Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E você leu aí comigo em Mateus 28. Nós lemos até o 20. O segredo da autoridade do nome é que ele está conosco. Quando nós falamos no nome de Jesus, o próprio Senhor está com você. Tem autoridade e poder neste nome, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso a consciência de que o Senhor está com você, comigo. Esses dias eu estava lá na praia olhando, né? Os meninos estavam nadando e eu vi um rapaz. Ele estava nadando de um lado para o outro, assim. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava com um negócio laranja perto dele. Aí eu olhei, aí eu entendi que era uma boia. E ele estava nadando, né? E com a boia assim, e era abóbora. A boia estava do lado dele assim.
Então, de longe, eu conseguia ver mais a abóbora do que ele mesmo, né? Só via quando ele levantava o bracinho assim. E eu fiquei olhando, e eu falei, Senhor, eu entendi. Porque o Senhor ministrou no meu coração que às vezes a gente está ali, nadando, e às vezes a gente até meio que se cansa no meio do caminho, né? Mas, sabe, a presença do Senhor está ali. A boia é o próprio Senhor do lado dele o tempo todo. Porque se ele não aguentar, se ele cansar, qualquer problema, tiver uma cãibra, irmãos, a primeira coisa que ele vai fazer é segurar naquela boia. O Senhor está com você todo o tempo. Então, se durante a caminhada, o percurso, qualquer coisa acontecer no seu percurso, você tem Ele do seu lado, você tem uma boia, você tem o Senhor, a presença dEle está ali, clame por Ele. Chame pelo nome. Jesus, preciso do Senhor. Jesus, me ajuda. Senhor, eu não sei fazer isso, eu preciso da sabedoria do alto. Senhor, eu não sei em tal lugar, como eu faço para chegar lá? Senhor, eu preciso de uma carona, em nome de Jesus. Pai, manda uma carona. Irmãos, eu já orei para a chuva parar, e parou. Senhor, eu preciso que pare essa chuva, em nome de Jesus, eu preciso chegar ali. Depois que eu chegar lá, pode cair o molho. Aí, quando eu chego lá, cai o molho. Ai, Senhor, obrigado, cheguei. Quantas coisas acontecem? O Senhor está ali presente. Ele é a pessoa, Ele é a boia, Ele está ali do teu socorro. É só clamar. É só usar o nome. E isso eu estou falando para coisas pessoais nossas, que ali a gente, para mim, o Senhor estava dizendo aí, ó, quando você está aí, na sua caminhada, eu estou aí do teu lado, o tempo todo. Então, lembre-se disso na sua caminhada. Ele está o tempo todo. Agarre a Ele quando for necessário. Mas continue a sua caminhada com Ele. Amém? Aleluia. O Senhor vai nos ensinando em cada coisa, né? A gente fica, Senhor. Só a gente está atento. Glória a Deus. O nome representa a pessoa que é Jesus. O nome identifica e separa das demais pessoas. Se eu citar um nome famoso, você sabe quem é. E se eu citar o nome e o sobrenome de alguém famoso, você sabe que aquele nome, por mais que tenha muitos parecidos, você já sabe identificar. Fulano de tal, não é assim? Nem vou citar nome para você não pensar. Tinha muitos nomes na época de Jesus também. Mas o nome de Jesus é ser igual. O nome identifica a pessoa. Quando você fala em nome de Jesus. Colossenses 2, por favor, coloca para mim na tela. Colossenses 2, 9. Pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, ou todo o poder. 10. Portanto, porque estão nele, nós, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Irmãos, como é bom saber, porque eu estou nele. Tudo vai bem. Amém. Todas as coisas, a plenitude está perfeito. Plenos e realizados nele. Amém. Se lembra ele no centro? Fora dele, insatisfação. Nele, plenitude de vida. Abundância. Vocês também estão completos. Deus é maravilhoso, gente. Quando declaramos o nome, nós estamos descrevendo a pessoa, o poder. É como se o próprio Jesus estivesse fazendo a oração. Quando nós estamos fazendo a oração, nós não fechamos a oração em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo, ou o poder dele é disponibilizado para nós no mesmo instante. Então, quando você está orando e falando em nome de Jesus, ou quando você está exercendo uma autoridade no nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Esse poder é instantâneo. Não vai ficar assim, daqui uns dias acontece. Não, irmãos, é na hora. É disponibilizado para a sua igreja, em tempo real. Os demônios tremem, pois entendem e reconhecem o poder do nome de Jesus. Como eu disse, eles sabem. Eles conhecem. Agora, eu e você precisamos saber e reconhecer. O nome de Jesus, no nome de Jesus, nós temos acesso a todos os recursos no céu.
que você precisa? O que te aflige? Ou o seu irmão? Ou a sua casa? Você tem um nome. Você faz parte de uma família. Você não está sozinho. Ele está com você. Você se levanta nesse nome, na autoridade do nome de Jesus. Lembrando, ei, não é os seus feitos. Porque o inimigo sempre vai tentar te trazer para a área do natural. Para a área dos sentidos. Ah, mas você não fez isso hoje. Você não orou, você não jejuou, você não... Mas você tem uma aliança. Mas você sabe quem você é. Você sabe quem ele é. E aí você vai para a arena da fé. Ei, diabo. Eu posso até não ter feito isso, mas isso daí não é o que me garante. O que me garante é o Senhor. É a autoridade dele, é o que ele conquistou, o que ele fez por mim. E por isso, sai no nome de Jesus. Porque é ele em nós. É ele através de nós. É ele em nosso favor. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor é conosco. Então, se levante nessa ousadia, se levante nessa consciência, exerça esse nome, tenha intimidade com Ele, desfrute da presença mesmo, dos recursos que o céu tem para você. O nome é a arma da qual o Senhor te deu para usar. A gente vai falar um pouco disso semana que vem. Eu queria convidar você a ficar de pé, nós já estamos encerrando ali nosso tempo. Há poder no nome de Jesus. Exerça a autoridade no nome dele. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que tem tanto nos enriquecido, Pai. Obrigada por nos trazer à memória a tua palavra que é viva, que nos dá esperança. Obrigado, Senhor, por nos lembrar do tão precioso e poderoso é o nome do Senhor, que nós podemos, como igreja, usar, Pai, exercer aqui nessa terra. Obrigado, Pai, por todos os benefícios da cruz do Calvário. Obrigado por esta aliança perfeita. Obrigado, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por fazer parte da sua família, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, desperta os meus irmãos por dentro, eu te peço, Senhor. Que essa consciência venha estar tão firmada dentro de nós, Pai. Oh, Pai, que até mesmo pensando ou sem pensar, nós possamos nos levantar e exercer o nome de Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, porque vai fluir de nós. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Nós queremos te honrar, nós queremos dar fruto, Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, que as nossas vidas, Pai, os frutos, Pai, venham glorificar e exaltar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por todos os benefícios. Amém, irmãos?